Olá pessoal, meu nome é Daniel Barbosa e agora nós vamos continuar com o livro A Vida Perfeita de São Boaventura. Capítulo 2. A verdadeira humildade. O efeito necessário da consideração dos próprios defeitos com os olhos do coração é humilhar-se sob a poderosa mão de Deus. Por isso te exorto, serva de Cristo, que depois de teres adquirido um conhecimento exato dos teus defeitos, muito humilhes o teu espírito e te tornes vil a teus próprios olhos. Pois a humildade é uma virtude, como diz São Bernardo, pela qual o homem, conhecendo-se verdadeiramente a si mesmo, se torna vil a si mesmo. Em virtude de tal humildade, se tornou vil a seus próprios olhos nosso pai São Francisco. Esta humildade amou e procurou desde o início de sua vida religiosa até o fim. Por ela deixou o mundo, fez-se arrastar em andrajos pela cidade, serviu aos leprosos, manifestou seus pecados nas pregações e mandou que o exprobassem. Essa virtude, caríssima madre, deves aprender principalmente do Filho de Deus, porque ele diz: Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quem reúne virtudes sem a humildade, adverte São Gregório, é como quem espalha pó ao vento. Como o princípio de todo pecado é a soberba, assim o fundamento de todas as virtudes é a humildade. Aprende, porém, a ser humilde na verdade, como esses que maldosamente se humilham, como os hipócritas, aos quais diz o eclesiástico: a quem maldosamente se humilha e o seu íntimo está cheio de dolo. Diz São Bernardo: o verdadeiro humilde sempre quer ser reputado como vil, não elogiado como humilde. Se, pois, caríssima irmã, queres chegar à perfeita humildade, cumpre que trilhes um tríplice caminho. O primeiro caminho é a meditação de Deus. Deve, pois, considerar a Deus como o autor de todos os bens. Ora, se ele é o autor de todos os bens, cumpre confessarmos: todas as nossas obras tu, Senhor, operastes em nós. A ele, por isso, deves atribuir todo o bem e nada a ti, considerando que não a tua força ou a virtude de tua mão fez os bens que possuis, porque o Senhor nos fez e não nós mesmos. Semelhante consideração destrói toda a soberba dos que dizem: a nossa mão é excelsa e não o Senhor fez tudo isto. Essa soberba exclui a Lúcifer da glória do céu. Não considerava Lúcifer que fora feito do nada, mas antes olhou para sua beleza e formosura. Viu-se, por assim dizer, coberto de todas as pedras preciosas, e a soberba de seu coração o elevou. E como a humilhação segue o soberbo, imediatamente foi precipitado do trono de sua nobreza para o lugar de extrema vileza. E quem anteriormente foi excelentíssimo entre os anjos, foi feito misérrimo entre os demônios. Oh, quantos luferanos há hoje, isto é, imitadores e imitadoras de Lúcifer, filhos e filhas da soberba, que o Senhor tolera pacientemente, quando, contudo, mais tolerável seria a soberba num rico do que num pobre, como diz São Bernardo na explicação dos Cânticos. É necessário, pois, que a serva de Cristo, devendo ocupar o lugar do anjo expulso, seja sempre muito humilde, porque só a humildade agrada a Deus, seja no anjo, seja no homem. Não penses que a virgindade agrada a Deus sem a humildade. Certamente, nem Maria seria a mãe de Deus se tivesse tido em si a soberba. Por isso diz São Bernardo: ouso dizer que sem a humildade nem a virgindade de Maria teria agradado a Deus. A humildade, pois, é uma virtude tão necessária que sem ela não somente não há virtude, mas também a própria virtude se adultera em soberba. O segundo caminho é a lembrança de Cristo. Deves te lembrar que Cristo foi humilhado até o vituperabilíssimo gênero de morte. Foi humilhado a ponto de ser olhado como se um leproso. Pelo que disse o profeta Isaías, reputamo-lo como um leproso e humilhado por Deus. Cristo foi humilhado tanto e tão completamente que mesmo no seu tempo homem nenhum foi julgado mais vil. Daí a palavra do mesmo profeta: na humilhação
foi tirado o seu juízo, como se disseste. Tanta foi a sua humilhação, tanto o desprezo contra ele, que ninguém fez dele um juízo reto, ninguém acreditou ser ele Deus. Se, portanto, o próprio nosso Senhor e Mestre diz: não é o servo maior que o Senhor, e o discípulo não é superior ao Mestre, também tu deves te considerar vil, desprezível e humilde, se aliás desejas ser uma serva de Cristo. Oh, como é abominável aos olhos de Deus o religioso que veste um hábito humilde e possui um coração soberbo. Oh, como é inútil o cristão que, vendo o Senhor desprezado e humilhado, exalta o seu coração e anda em grandezas e magnificências acima de sua condição. Se o Altíssimo se fez o ínfimo, o imenso se fez pequeno, que coisa mais detestável numa esposa de Cristo do que engrandecer-se, quando ela é apenas um corpo sujeito à podridão e condenado a ser pasto dos vermes? Com justa razão, Santo Agostinho a ela se dirige dizendo: ó pele morta, por que te expandes? Ó pus fétido, por que te inchas? A cabeça humilde e o membro soberbo? Na verdade, quer ele dizer, não tem cabimento semelhante coisa. O terceiro caminho que deves trilhar para chegar à perfeita humildade é refletir sobre ti mesma. Enquanto refletes sobre ti, caríssima madre, quando meditas sobre de onde viestes e aonde vais, considera, pois, de onde vieste e verás que foste feita da massa da perdição e do pó e barro da terra, que vivestes em pecado e és desterrada da bem-aventurança do paraíso. Esta consideração expulsa o espírito de soberba e o exclui a ponto de clamares como os 3 jovens de que fala o livro de Daniel. Somos hoje humilhados sobre a terra por causa dos nossos pecados. Reflete também sobre aonde vais, isto é, para a corrupção e decomposição, porque és pó, e em pó te hás de tornar. Porque, pois, te ensoberbeces terra e cinza? Hoje existes, amanhã talvez não vivas mais. Hoje é sadia, amanhã talvez enferma. Hoje sábia, amanhã talvez astuta. Hoje rica em virtudes, amanhã talvez mendiga e miserável. Qual, portanto, o cristão digno de compaixão, que ousa orgulhar-se quando por toda parte se vê rodeado de tantas misérias e calamidades? Aprende, pois, virgem consagrada, a ter um humilde espírito, um humilde andar, humildes sentidos, um humilde vestido. Pois é somente a humildade que mitiga a ira divina e encontra graça diante de Deus. Por maior que sejas, humilha-te em tudo, diz no Eclesiástico, e acharás graça diante de Deus. Desta maneira, Maria achou graça diante do Senhor, como confessa ela mesma nas palavras, olhou para a humildade de sua serva. Nem é de admirar, porque a humildade prepara um lugar ao amor e esvazia o espírito da vaidade. Nem é de admirar, porque a humildade prepara um lugar ao amor e esvazia o espírito da vaidade. Pelo que diz Santo Agostinho, quanto mais vazios somos da inflação da soberba, tanto mais cheios somos do amor. E como a água desce aos vales, assim a graça do Espírito Santo desce aos humildes. E como a água com tanto mais impetuosidade corre quanto mais desce, assim quem anda com um coração todo humilde, mais se aproxima do Senhor, para que alcance graça. Por isso diz o Eclesiástico: a oração de quem se humilha penetra as nuvens, e não se consolará enquanto não se aproximar do Altíssimo, porque o Senhor cumprirá a vontade dos que o temem e atenderá à sua oração. Sede, pois, serva de Deus, escrava de Cristo, sede humildes, de forma tão perfeita que nunca permitirás dominar a soberba nos vossos corações. Porque tiveste um mestre humilde, isto é, nosso Senhor Jesus Cristo. Porque tivestes um pai humilde, isto é, São Francisco. Sede humildes porque tivestes uma mãe humilde, isto é, Santa Clara, o exemplo da humildade. Sede, porém, humildes, fazendo com que a paciência seja o testemunho da vossa humildade, porque esta virtude se torna perfeita pela paciência. Nem é verdadeira a humildade que não tenha por companheira a paciência. Muito bem atesta Santo Agostinho. É fácil, diz, colocar o véu diante dos olhos, usar de vestidos pobres e desprezíveis, andar com a cabeça inclinada,
mas a pedra de toque da verdadeira humildade é a paciência, conforme se lê no Eclesiástico. Na tua humildade tem paciência. Mas ai, com mágoa dolorosa devo dizer, há muitos que pretendem orgulhar-se no claustro, embora no mundo houvessem sido de condição humilde. Pelo que diz São Bernardo, vejo, e isto muito lamento, que alguns, depois de desprezar a pompa do mundo, aprendem mais na escola da humildade a soberba, e sobre as asas do manso e humilde mestre, mais arrogantes e mais impacientes se tornam no claustro do que eram no século. E o que é ainda mais perverso, muitos não sofrem a menor desconsideração na casa de Deus, quando em sua própria casa não tinham de esperar senão desprezo. Por isso, aconselho-te, caríssima madre, aconselho às tuas filhas e a todas as virgens consagradas a Deus, que procurem guardar a virgindade na humildade e a humildade na virgindade, porque a virgindade de par com a humildade é uma gema engastada em ouro. Por isto diz São Bernardo, bela união a da virgindade com a humildade. Não pouco agrada a Deus a alma na qual a humildade recomenda a virgindade, e a virgindade orna a humildade. Ouve, finalmente, o conselho do teu irmão. Ouve-o, madre, e que te agrade. Foge das servas orgulhosas, como víboras. Despreza as virgens soberbas, como veneno mortífero. E por quê? Ouve a razão. Um certo sábio assim descreve o soberbo. Todo soberbo é intolerável. No vestir, ama a superfluidade. Anda pomposamente. O seu pescoço é levantado, o semblante severo. Os olhos são ameaçadores. Faz questão do lugar mais honroso. Quer ser preferido, mesmo aos melhores. Eleva suas opiniões, palavras e obras, e nos próprios obséquios que presta, mal esconde o menosprezo dos demais. Por isso, serva de Deus, esposa de Cristo, virgem do Senhor, deves fugir da intimidade com os soberbos, para não te tornares semelhantes a eles. Pois, diz o Eclesiástico, quem priva com soberbos, torna-se-á soberbo. E é isso, pessoal, e no próximo vídeo traremos o capítulo 3, que é sobre a perfeita pobreza. E até mais.